Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Essa é a oração da semana, a primeira semana de maio de 2024, vai iniciar maio já já, e eu vou pedir para que você reserve esse tempinho para que nós possamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele sempre coloca em nossas vidas, agradecer pela semana maravilhosa que vai iniciar, que possamos pedir para Ele que possa nos fortalecer, que possa nos dar intuição, que possa nos dar muita luz, muita paz, muito amor e felicidade para que nós possamos viver os nossos dias. A leitura dessa semana é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13. Eu vou ler dos versículos de 1 a 23. Você vai acompanhar aí na tela e depois nós vamos falar um pouco sobre. Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar em uma barca. Nela se assentou enquanto a multidão ficava à margem, e seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se, por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer-lhe: por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem se lhe dará e terá uma abundância, mas ao que não tem será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Mas quando a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando o homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado de seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquela que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouve bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas o sufocam e a tornam infrutosa. A terra boa semeada é aquela que ouve a palavra e compreende e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Meu irmão, minha irmã, eu escolhi a palavra do semeador para que nós possamos refletir sobre qual tipo de semeador nós somos durante o nosso dia. Será que a nossa terra é fértil? Ou será que, infelizmente, nós não temos raízes? Ou, por vezes, nós deixamos sucumbirmos sobre aquilo que o mundo nos traz? Nós deixamos falar em nosso ouvido as coisas materiais, muito mais daquilo que a palavra do Senhor tem a nos entregar. É isso que eu gostaria de deixar para que você reflita, para que você pense, e que nós possamos pensar juntos hoje, qual tipo de semeador nós somos? Será que nós colhemos? E será que nós semeamos? Será que nós compartilhamos a palavra de Deus em nosso caminho, em nossa vida? Será que realmente nós aproveitamos essas sementes? Será que nós fazemos frutificá-las durante a nossa vida? Compartilhar com aqueles que estão necessitados e compartilhar com aqueles que estão nas nossas vidas, no nosso caminho? Então, meu irmão,
reflita agora junto comigo, feche os olhos e pense: qual semeador é você? Qual você gostaria de ser? O que eu preciso mudar para que eu possa ser o semeador que ouve a palavra de Deus, que entende a palavra de Deus, que agracia a palavra de Deus e que compartilha, que semeia, que pode ser feliz por frutificar, por dar frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Meu irmão, essa palavra é maravilhosa e que precisa fazer-nos refletir não só essa semana, mas todos os dias da nossa vida. Nós precisamos semear amor, semear felicidade, semear bênçãos pelos nossos caminhos e por todos aqueles que passam em nossa vida, meu irmão. Será que nós fechamos os olhos quando Deus passa por de frente do nosso caminho? E os nossos ouvidos, será que eles estão abertos e prontos para ouvir aquilo que a palavra de nosso Pai, aquilo que o nosso Pai fala em nossos ouvidos? Ou será que, infelizmente, as coisas do mundo falam ao nosso ouvido mais alto que as palavras dele? Será que nós nos interessamos muito mais nas coisas do mundo do que nas coisas humildes e nas pequenas coisas, nas simples coisas que Deus nos entrega? Eu digo a você, meu irmão, que muitas vezes no nosso caminho nós temos essas pequenas frações e nós somos, às vezes, todos os tipos de terra. O que mais importa é que nós possamos, durante a nossa vida, durante o nosso caminho, que nós possamos saber cultivar essa nossa terra, que nós possamos retirar todos esses espinhos que encontram-se em nosso caminho, todas aquelas coisas que afastam de termos raízes grandes e boas para poder fortificar a nossa terra. Precisamos sempre cultivar a nossa terra para que nós possamos colher, para que nós possamos semear, meu irmão. Então, não tenha medo, não fique aflito por talvez hoje a sua terra não ser tão produtiva. Mas aproveite essa palavra, aproveite essa oração, aproveita esse momento de reflexão e o momento de mudar, o momento de crescer, o momento de virar um bom semeador, o momento de fazer com que a sua terra seja frutífera, que você possa plantar e colher bons frutos, possa render 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Então aproveite cada instante da tua vida, que seja um semeador, que você possa plantar e colher todas as coisas boas que Deus coloca em nosso caminho, que saibamos fazer isso, que saibamos florescer, que saibamos entregar aos nossos irmãos e a todos aqueles que passam pelo nosso caminho, todas as bênçãos, todas as felicidades, que possamos saber compartilhar, irmão. E assim como na palavra, é importante que nós aprendamos. Por muitas vezes, nós achamos que entendemos e ouvimos, mas na verdade nós não conseguimos entender a palavra de Deus em nosso caminho. Assim como é dito aqui, eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da palavra do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Olha que bênção. E é exatamente isso que é o mais importante, meu irmão. Que saibamos sermos humildes, que saibamos ouvir a palavra do nosso Pai, que saibamos interpretar a palavra do nosso Pai e principalmente compartilhar. É na humildade, é na bênção, é na caridade que nós vamos crescer e semear, meu irmão. Então, nessa oração, eu vou pedir para que você continue refletindo durante toda essa semana.
Que Deus possa sempre nos abençoar, sempre nos iluminar, sempre nos proteger. Que seja uma semana maravilhosa, cheia de luz, cheia de amor, cheia de paz, cheia de bênçãos e principalmente que renda bons frutos. Que possamos colher tudo aquilo que nós já plantamos e principalmente que possamos semear, que possamos plantar novos frutos, que possamos compartilhar amor, que possamos compartilhar felicidade, que possamos compartilhar a luz do nosso Pai naquele caminho do irmão que está necessitado, do caminho do irmão que está na escuridão. Que possamos ser luz no fim do túnel daqueles irmãos necessitados, que possamos ser cura e remédio àqueles irmãos que estão enfermos, que possamos compartilhar e semear o amor de Deus, aquilo que Ele nos entregou. Que o Senhor possa sempre nos abençoar, que nos dê uma semana abençoada, cheia de luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu agradeço a você que esteve aqui até agora. Uma maravilhosa semana e fique com Deus.